vamos conhecer os avanços do Evangelho na Grã-Bretanha. Enquanto Lutero abria a palavra de Deus, até então fechada ao povo da Alemanha, o Espírito de Deus movia William Tyndale a fazer o mesmo ao povo da Inglaterra. Wycliffe, o qual nós já estudamos anteriormente, você lembra? Tinha traduzido a Bíblia em latim, mas continha alguns erros em sua tradução. O preço desses manuscritos era bastante alto e foram produzidos poucos exemplares. Em 1516, um ano antes das 95 teses de Lutero serem publicadas, o Novo Testamento foi traduzido pela primeira vez em seu idioma original, o grego, por Erasmo Roterdão. Essas impressões tinham mais clareza. Mesmo assim, o povo comum ainda estava privado de seus exemplares. Foi então que Deus levantou Tyndale para levar a palavra da verdade aos seus compatriotas. Que bênção! É o maior presente que alguém pode dar a seu semelhante, é a Bíblia. Tyndale era arduoso estudante. Ele havia recebido a palavra de Deus de Erasmo e agora pregava sem temor, com coragem. Quando alguém lhe dizia que não iria compreender a Bíblia, ele respondia: quem ensinou a águia a procurar a sua presa? Pois nosso Deus nos ensina ao encontrá-lo em sua palavra. Sois vós quem queimais os que ensinam, e queimareis a Bíblia se pudesse. Olha só a coragem desse homem. Que servo de Deus! A pregação de Tyndale chamou a atenção e esclareceu muitas mentes, mas os adeptos à Roma papal estavam de olho e, na primeira oportunidade, o acusavam de muitas calúnias e difamações. Sabe o que ele dizia a respeito desses ataques? Que posso fazer eu, se o inimigo vem após e semeia também a mentira? Todas as vezes que Tyndale pregava a verdade em algum lugar, vinham romanistas e levantavam calúnias a seu respeito, mas a verdade prevalecia. E em todas as épocas da história do cristianismo, a verdade sempre prevaleceu. E com segurança ele seguia afirmando: eu preciso dar ao povo as escrituras, e por eles mesmos saberão a verdade. Você entende, ouvinte amigo, por que Tyndale queria dar a Bíblia ao povo? Porque se ele apenas só pregasse a palavra, eles não teriam como verificar se ele falava a verdade. Então Deus levantou esse servo com um propósito de apresentar a sua palavra a cada um de seus filhos em sua língua materna. Lembrando a você que nos ouve que nesse tempo a missa era realizada em latim. Os cristãos não tinham acesso à Bíblia. E nós estamos falando de uma época em que você sequer poderia ensinar a seus filhos sobre a palavra de Deus. Eu queria te convidar a prestar atenção e ouvir um trechinho do livro da história de William Tyndale. Coventry, Inglaterra, 1519.
Isso mesmo, amigo ouvinte, nós ficamos chocados. Era uma época de grande apostasia e os pais não poderiam simplesmente sequer ensinar a seus filhos a palavra de Deus, pois eram acometidos de morte da fogueira pelos bispos de Roma papal. Você se assusta ao ouvir isso? Mas aconteceu no passado. Homens e mulheres fiéis a Deus eram levados à fogueira por proclamar a palavra da verdade. Mas nessa época Deus levantou grandes homens de coragem para levantar a tocha da verdade. E como nós somos gratos a esses heróis, dos quais estavam dispostos a dar a própria vida em favor do Evangelho. Louvado seja Deus por tudo isso. Um certo homem, doutor da lei católica, disse a Tindeio, certa vez: tenho mais apreço pelas palavras do Santo Papa do que pelos mandamentos das Escrituras. Olha a resposta de Tindeio, meus queridos. Se Deus poupar a minha vida, em poucos anos mostrarei a vocês que o rapaz que conduz o arado saberá mais a Bíblia do que vocês. O qual o expulsou imediatamente de sua casa. Tindeio buscou abrigo em Londres para traduzir as Escrituras, onde também foi altamente perseguido. Foi então que fugiu para a Alemanha, onde começou a imprimir o Novo Testamento em inglês. Por mais de 2 vezes foi impedido. Viajou então para Homs, local onde Lutero havia defendido a palavra de Deus perante a dieta. Você lembra? Nós já estudamos aqui. E com a ajuda dos céus e de seus amigos na terra, ele conseguiu imprimir 3.000 exemplares da Bíblia. Glória a Deus. Em meio a tantas perseguições à palavra de Deus, Londres foi inundada e toda a Inglaterra recebia exemplares. Infelizmente, os romanistas e os bispos papais estavam furiosos e quando tiveram conhecimento que a Bíblia estava chegando aos corações e acesso aos lares da Inglaterra, tentaram suprimir a entrega dessas preciosidades. Para você ter noção, o Duque de Rudurna comprou de um vendedor todo o estoque de Tindeio a um preço exorbitante, além da conta, com o único objetivo de queimar e destruir. Acontece que a quantia que ele pagou por ser elevada ajudou a imprimir muitos mais exemplares. E quando Tindeio foi preso e interrogado para expor quem o havia ajudado a propagar tantos exemplares da Bíblia, ao passo que Tindeio respondeu: o Duque de Rudurna certamente foi o que mais colaborou. Isso mesmo. São nesses momentos que os servos de Deus proclamam: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Quando somos fiéis ao Senhor Deus e o adoramos em espírito e em verdade, até aqueles que tentam nos prejudicar tornam-se bênção para nós. Louvado seja Deus que tem o controle de todas as coisas. William Tindeio defendeu a palavra de Deus com todas as suas forças. Por meio de uma conspiração, foi traído e julgado injustamente. Ele abriu mão de sua própria vida na fogueira, mas não se sujeitou a Roma papal, nem às suas mentiras e enganos satânicos. Ele permaneceu fiel e seu testemunho ajudou muitos para que se empenhassem na batalha. Ao passo que nosso Deus levantou outro herói, seu nome, Latimer. Ele afirmou com convicção perante o rei Eduardo VI, o autor da Bíblia é o próprio Deus. E ainda assegurou: todos os reis devem obediência à palavra de Deus, sem questionar. Outros valentes se levantaram para ajudar a Latimer: Barney, Fritz e Hedley. Eu convido você que nos ouve a prestar atenção nesse sermão, um trecho das palavras que Latimer proclamou em praça pública na Inglaterra. Presta atenção, querido ouvinte. Olha a fé e a coragem desse homem, desse servo de Deus. Olha as palavras de Latimer. Farei agora uma estranha pergunta, disse Latimer. Quem é o mais diligente bispo em toda a Inglaterra? Vejo-vos
A ouvir e escutar, eu o nomeei, e vou-lo direi, é o diabo. Ele nunca abandona sua diocese. Procurai-o enquanto quiseres, sempre estará na sua casa, junto ao seu arado, nunca o achareis ocioso. Eu garanto-vos, onde reside o diabo, fora com os livros e venham as velas, fora com a Bíblia e venham os rosários, fora com a luz do Evangelho e venha a luz das velas para seus santos. Sim, ao meio-dia. Abaixai a cruz de Cristo e vivam o purgatório. Limpa as bolsas, fora com vestir nus, os pobres e os inválidos, e viva o cobrir de imagens e festivos e ornamentos, o pau e a pedra. Venham as tradições dos homens e suas leis, abaixo com as tradições de Deus e sua santíssima palavra. Quem dera fossem nossos prelados tão diligentes em semear a boa doutrina, como Satanás é em semear o joio ou cisania. Meu Deus, olha a coragem desse homem. Os grandes princípios sustentados por esses heróis eram o mesmo que os valdenses. Eu queria convidar você a pedir a Deus que te dê o coração e a coragem que esses servos do passado também tiveram. Os valdenses, os albigenses, os huguenotes, Wycliffe, John Hus, Jerônimo de Praga, Lutero, William Tyndale, negavam a superstição e a tradição e levantavam a tocha da verdade. Homens que não se compravam e não se vendiam, dispostos a dar a própria vida como testemunho da verdade, com coragem, coragem, coragem. Você que nos ouve, querido ouvinte da Afogados FM, em nome de Jesus, tenha coragem de seguir apenas a palavra de Deus. E não se deixe levar por tradições, clérigos e enganos de homens. Que Deus te abençoe grandemente e você tenha a certeza que assim como Deus agiu e cuidou no passado de seus servos fiéis, Ele cuida de nós em nossos dias. E eu queria te convidar a ouvir as palavras do Senhor em Apocalipse 7, versos 9, que diz: depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com as palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Essa é a grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas. Vão estar diante do trono do Cordeiro, a salvação de todos nós. Sabe por quê? Porque são homens de coragem, que não se compram e não se vendem, e permanecem fiéis à santa lei de Deus e à sua palavra, mesmo que lhe custe a vida. Que Deus te abençoe e reflita nessas palavras de hoje.